Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem ou um testemunho da parte de Deus. Hoje eu quero dar continuidade ao último vídeo que eu trouxe aqui no canal, falando sobre o dízimo, falando sobre a porta que Deus me abriu. E a intenção do meu coração é trazer para vocês sempre a verdade. Eu confesso para vocês que Deus colocou no meu coração para eu fazer a vontade dele, trazer uma mensagem, falar daquilo que eu tenho vivido, porque eu sei que o que eu tenho passado vai ajudar muitas pessoas. Eu já tenho visto aí no canal pessoas me escrevendo, falando que esses vídeos têm ajudado elas muito, e isso me alegra muito o meu coração, porque já tem alguns anos, já tem em torno de uns 3 anos que eu estou fazendo a obra do Senhor, já vi alguns resultados, alguns testemunhos, pessoas, uma da nossa seguidora aí que vai se casar porque ouviu o meu testemunho, porque aquilo inspirou o coração dela, né? Aumentou a fé e ela conheceu um amor, vai se casar. Outra que estava fazendo, tem um chamado de Deus, tinha medo, tinha insegurança, e vendo os meus testemunhos, as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, isso fez com que ela se levantasse e também está aí fazendo a obra do Senhor. Então é isso, esse é o meu pagamento nesse canal, tá? Eu estou muito feliz mesmo. Muitas vezes eu tenho enfrentado diversos tipos de luta, diversas situações para que eu pare, para que eu desanime. Quantas vezes eu vim trazer uma palavra para você e meu coração estava oprimido, triste, passando uma situação tão difícil. Deus às vezes permite nós passarmos por isso. Precisamos crescer e nós crescemos mesmo no deserto, nas tribulações, tá? Quando nós estamos vivendo aquele momento da felicidade, vivendo as promessas do Senhor, você vai estar ali se alegrando, glorificando o nome do Senhor, mas aquilo não vai trazer crescimento nenhum, apenas é um pagamento por aquilo que você passou, né? Então Deus, claro, nos permite passar momentos bons também. Os momentos que você cresce, é o momento da luta, o momento da tribulação. Eu tenho observado isso. Cada luta que eu passo, cada situação que eu vejo, quando eu olho para trás, eu sou outra pessoa, né? E assim que Deus faz, tá bom? E eu coloquei no meu coração de trazer, na verdade foi a Espírito Santo de Deus. Tá meio restrita, querendo falar algumas coisas, ensinar a palavra como ela tem que ser. Não falo nada mais e nada menos do que está na palavra. Não falo o que eu acho, o que eu penso, mas é o que o Espírito Santo de Deus, é o que Deus quer para nós, tá? Está na palavra dele. O que a palavra nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quis ser liberta e eu fui conhecer a verdade. E é conforme eu estou conhecendo a verdade de Deus, eu tenho ensinado para vocês também, porque eu sei que há, como eu, muitos religiosos, muitas pessoas que dizem, eu conheço a Deus, e vive totalmente uma vida destruída. Eu vou na igreja todo dia, e vive uma vida totalmente destruída. Eu sei que Deus é comigo, e vive uma vida onde Satanás destrói tudo. Então nós precisamos entender o que está acontecendo, não é verdade? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei, não, calma aí, alguma coisa está errada. Eu sirvo um Deus grande, um Deus dono do ouro e da prata, um Deus que cura, um Deus que transforma. Satanás não tem poder na vida daqueles que servem ao Senhor. E o que está acontecendo na minha vida? E foi aí que eu comecei a buscar aqui, tá bom? Por isso eu digo para você, não é religião, não é placa de igreja, é a palavra de Deus. Eu sirvo ao Senhor numa igreja, tá? Porque nós precisamos estar unidos com o povo de Deus, que somos corpos, né? Que somos o corpo de Cristo. Precisamos ler uma palavra junto, precisamos ouvir testemunho de outras pessoas. Tem homens e mulheres de Deus preparados para nos ensinar o caminho. Isso é muito válido e muito importante, tá? Mas quando eu digo isso, é porque às vezes nós ficamos só religiosos cumprindo rituais. Tem vezes que até não vai na igreja todo dia e canta lá o louvor e faz o que eles estão mandando, e chega em casa, não vive a palavra, não vive a graça do Senhor. E aí você começa a ter aquele impasse, o que está acontecendo? Não é verdade? Então foi isso que aconteceu comigo e eu trago para vocês essa experiência. E hoje eu quero falar com você sobre dízimos e ofertas ainda, tá? Por incrível que pareça, a vida financeira, ela está muito ligada com a vida espiritual, né? Nós temos o hábito de querer dividir, né? Porque o material, Deus não sei o que. Não, nada a ver. A vida financeira está ligada com a vida espiritual. Você com a sua vida em ordem, né? Não está devendo nada a ninguém, sua casa, seu celeiro está cheio, você tem a paz, você tem a alegria no seu coração e você consegue fazer as coisas de forma melhor para o Senhor, né? Fazer a obra do Senhor, meditar na palavra. Imagina você meditando na palavra preocupado. Quantas vezes eu fiz isso? Eu sei o que é. Tá lendo a palavra e pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Mais um aluguel atrasado. Meu Deus, será que vão me pedir a casa? Senhor, foi o Senhor que me mandou eu para cá. Por que tá acontecendo isso? Era isso que eu estava vivendo um tempo atrás aí. O Senhor me trouxe para esse lugar. Eu tenho um vídeo aí no canal de onde eu vivi
com os meus filhos, passamos lutas diversas ali. Vou colocar o link aqui, talvez você que está chegando agora no canal não conhece a minha história, eu vou deixar aqui para você esse link para você ver, tá bom? E ali eu olhava aquela situação, é uma vida muito restrita, o que eu recebia era para a gente comer, não era comer abundantemente não, era o limite, né? A nossa necessidade, Deus suprindo ali a nossa necessidade, o maná de cada dia. Eu vivia muito tempo aí no deserto e Deus suprindo com o maná, né? E chega aquele momento que nem o povo de Israel que reclama do maná. Quando eu li essa palavra, eu falei, mas que povo é esse? Né? Deus suprindo tudo, Deus fazendo tudo e a pessoa reclama e nós somos iguaizinhos. Por isso que eu falei que nós somos muito semelhantes ao povo de Israel. Então chega um momento que você vai reclamar, assim, eu não aguento mais comer coxa de frango. Eu não aguento mais comer filé de frango. Teve um período que nós, em casa, era só isso que a gente fazia, né? E é uma bênção, Deus está preparando um maná. E nós reclamamos. Então nós temos que estar agradecendo a Deus sempre. Nós reclamamos por tudo, na verdade, né? Nós temos a pia cheia de louça e você levanta de manhã e fala, não acredito, olha quanta louça para lavar. Em vez de agradecer a Deus, tem louça para lavar porque teve uma janta aí à noite, ou um almoço, ou um café da manhã. Teve uns dias aí que eu passei dias difíceis, eu levantava, a pia estava arrumada, porque meus filhos levantavam todo mundo para sair e não tinha aí aquela abundância dentro de casa, e aí você vê lá tudo limpinho. Aí já no outro dia, Deus abençoou, e aí a gente vai lá e compra o pão, compra a bolacha, compra um queijo, né? E ali eles levantam, e tem a fruta, eles gostam muito de fazer vitamina de manhã, banana com Neston, essas coisas, e aí tá o liquidificador sujo porque fizeram uma vitamina, tá ali os copos sujos porque eles tomaram café da manhã. E aí eu me levantei e olhei e falei, glória a Deus, a louça tá suja porque teve o alimento. Eu me emociono porque, gente, só quem passa que sabe. Só quem passa que sabe. Eu tô aqui me expondo porque eu quero que você que está do outro lado, passando uma situação difícil, passando uma necessidade, saiba que o nosso Deus cuida, o nosso Deus provê. E às vezes Ele permite algumas pessoas passarem alguma situação, porque é uma experiência que nós passamos para poder depois trazer para você confiar em Deus, saber que Deus não mudou. Deus é o mesmo de tempos atrás, onde Ele tirou a água da rocha, onde Ele abriu o mar vermelho para aquele povo passar, onde várias vezes você vai ver aqui Deus livrando o povo de exército, homens preparados para a guerra, e aí tinha poucas pessoas ali para lutar com aquele povo, mas com aquelas poucas pessoas estava o Deus de Israel, o Deus do exército, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus forte, o Deus que nós servimos. E aquele pouquinho de pessoas vencia aquela multidão de pessoas preparada para uma guerra que no natural não teria como. Nós temos Gideão, que foi com 300 homens lutar ali naquela guerra e venceu porque Deus era com eles. E toda vez que Deus é conosco, nós vencemos e Deus é contigo. Então hoje nós vivemos em guerra ainda, tá? A nossa guerra é espiritual. Satanás, nosso inimigo, nosso opositor, está a todo momento tentando nos destruir. Nós que servimos a Deus, nós que queremos andar no caminho do Senhor, nós que queremos agradar ao Pai. Então nós temos que agradar o nosso Deus em todas as áreas. E hoje eu estou falando com você sobre a área financeira, que é muito importante também. Todas as áreas estão ligadas uma à outra. Primeiramente a área espiritual. Buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro buscar o Senhor. E foi isso que eu fiz. Então eu quero te contar para você uma experiência que eu tive aí. Contei esse testemunho para vocês. Né? Falei acerca de nós darmos o nosso dízimo, as nossas ofertas, semear boa semente. E aí, quando foi, eu gravei esse vídeo, acho que na segunda-feira, como eu tô trabalhando, eu vou editando aos poucos, né? E consegui colocar ontem, na sexta-feira no canal para vocês. Hoje é sábado, tá? E aí eu peguei, na quinta-feira eu tô de folga, e eu falei para vocês que devido à situação que eu passei, um ano de desemprego, passei um ano muito difícil. E Deus provendo, Deus cuidando, Deus mostrando o poder dele. Deus queria me mostrar, olha aqui, você não depende do trabalho, você depende de mim. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei vivendo, dependendo totalmente do Senhor. Então, às vezes eu me levantava pela manhã e falava, meu Deus, não tem feijão, mas tem um pouquinho de arroz, coisas assim, tá, gente? Eu vou me expor aqui pra vocês mesmo, vocês que estão me seguindo. Eu sei que tem pessoas que eu conheço,
Tem pessoas que me seguem aqui só para saber da minha vida, mas eu não vou ficar olhando para A, para B, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Eu vou pensar, sabe o que? O que eu tenho pensado? Que o meu Deus tem achado de mim, que o meu Deus quer que eu faça. E eis-me aqui, Senhor, para ser usada, para que vida seja alcançada, para que possamos quebrar esse peso da religiosidade, para que possamos viver a palavra de Deus e viver o ensinamento do Senhor e viver as promessas do Pai. Viver os milagres de Deus, é isso que Deus quer para nós, tá? Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Deus é grande, Deus é poderoso. E nós servimos Deus grande, né? Vamos viver o melhor de Deus. Então, às vezes não tinha um papel higiênico. Eu olhava lá, o único rolo de papel higiênico. Meu Deus, e agora? Aí daqui a pouco eu tô assim, pensando o que eu vou fazer. Minha filha tá lá trabalhando. Mãe, ó, tô te mandando R$100 aí pra você. Compra pra mim tal coisa e o restante a senhora faz o que ela precisa. E aí eu pegava aquele dinheiro, eu olhava e falava, meu Deus, obrigada, Senhor. Aí eu pegava aquele dinheiro e já ia no mercado, comprava tudo que eu precisava naquele dia. Chegava, eu tenho uma escadinha que eu falei pra vocês, todo dia chegava ali e falava, Deus, obrigado, suprimir todo dia, glória a Deus. Quando era no outro dia, precisava de uma coisa ou de outra, o meu esposo, às vezes, também falava para mim, amor, olha, tem esse valor aqui, né, se você vai precisar, e aí eu ia lá e comprava. Quando não, o meu filho, quando não, minha outra filha. E assim eu fui vivendo, né? Só que chega um momento, uma mulher que é independente, que trabalha, que luta, que sempre foi dessa forma, tem que ficar pedindo, às vezes eu tenho que falar, filha, eu tô precisando de tal coisa, né, filho, eu tô precisando de tal coisa, marido, eu tô precisando de tal coisa. E eu falei, Deus, não, eu quero viver fazendo essa obra, mas eu não quero ficar pedindo pros outros. E uma coisa que eu nunca fiz, tá? E eu tenho orgulho disso, porque eu via meu pai levando o alimento na igreja, né? Nós temos essa parte, né, de abençoar. E na minha casa nunca faltou, nunca nós somos aquela pessoa de ficar pedindo nada para os outros. E eu tive isso comigo. Então, às vezes passava uma necessidade, eu ajoelhava no meu quarto, orava, falava, Deus, estou precisando disso. Senhor, tem misericórdia. E eu nunca fui pedir, sabe, na igreja ou para qualquer outra pessoa, eu pedia para o meu Deus. Já ouvi até indiretas na igreja, porque naquele momento que eu estava ali, eu tinha as crianças e as pessoas sabiam que eu passava necessidade, por quê? Uma mulher sozinha criando 3 filhos, né? O pai das crianças eles dava uma pensão, mas era bem pouquinho. Então, o que nós gastava ali na casa era muita coisa, né? São 3 filhos, imagina, né? Éramos 5 pessoas, minha mãe também mora comigo. Então, eu tinha que estar suprindo ali uma família, você sabe que gasta demais. E é água, luz, é tudo mais, né? Aluguel, o alimento da casa. E às vezes eu vim direta lá porque as pessoas queriam que eu fosse me humilhar lá, pedir, oh, por favor, eu preciso de uma cesta básica, me ajuda. Sabe o que eu fazia? Orgulho? Pode até ser. É orgulho, eu tenho um pai rico. Como assim eu tenho um pai rico, eu vou ficar pedindo, me humilhando, e as pessoas esperando isso, você se humilhar? Porque as pessoas não estão vendo. Então as pessoas que são servas do Senhor, é assim que nós devemos fazer. Ajudar o pobre, o necessitado, não é assim? Então a pessoa da igreja ali sabia da minha situação. E nunca, eu criei meus 3 filhos, eu vou falar isso para vocês, eu criei meus 3 filhos, nunca, um irmão chegou em mim para falar assim, irmã, a irmã está precisando de alguma coisa? Se a irmã precisar de uma cesta básica, né? Eu vou levar uma cesta básica na sua casa. Porque não precisa pedir, as pessoas sabem. As pessoas ficavam esperando eu me humilhar, tá? E eu sabia disso, então não é orgulho. Eu sabia daquela situação e eu falava, não vou me humilhar, eu vou pedir pro meu pai. Eu ajoelhava, chorava nos pés do Senhor e o Senhor provia. A cada dia o Senhor provia. E aí eu lembro que um dia eu tô lá na igreja e uma das irmãs falou assim, tem pessoas que a gente sabe que precisa e é orgulhosa, não vem aqui pedir, sabe? Bem assim, irmãos. E olhando pra mim, tá? Então nem disfarçava. Eu olhei aquilo e sabe o que eu disse? Você pensa que eu fiquei com raiva? Não, eu olhei e falei assim, irmã, pensei no meu coração, tu não sabe de nada, quem disse pra você que eu não peço? Eu peço todo dia, só que eu peço pro meu pai, eu peço pra pessoa certa, eu peço pro meu Deus. E ali eu continuei do mesmo jeitinho, nunca pedi, nunca Deus permitiu que eu pedisse. E as pessoas sempre viram, é o gatinho entrando aqui, gente, fazendo pela porta aqui, ó. E as pessoas sempre viram Deus cuidando de nós. E cada dia, e depois, como eu disse aí, eu vou deixar o vídeo para vocês, Deus tirou daquela casa, fui morar no sobrado, e como eu vou pagar esse aluguel, e Deus supriu a nossa necessidade, e paguei meu aluguel ali naquele lugar, tive algumas dificuldades, mas o Senhor sempre suprindo, até que eu comecei a orar, porque aquele sobrado tinha um piso
antigo, tinha algumas coisas lá, e eu ficava orando, Deus, eu quero morar numa casa que tem um piso bonito, eu quero morar numa casa que tem 3 quartos, porque nós somos, tem a minha mãe também, né, meus filhos, eu quero que meus filhos tenham os quartos deles, o quarto deles, minha mãe, eu tenho meu quarto, uma sala, uma cozinha grande, eu quero uma garagem, eu quero isso, eu quero... Eu falava para Deus, eu orava, e o Senhor abençoou. E nós vamos morar nesse local, nessa casa aqui, um lugar muito agradável, perto de árvores que eu amo, perto de um parque, e Deus cuidando de cada detalhe. E aí foi quando eu percebi que eu sempre fui dizimista, só que não era dizimista fiel. Como é um dizimista que não é fiel? Você dá o dízimo, aí acontece uma situação, aquele mês você não dá, passa 3 meses você não dá, aí depois você dá de novo, aí você dá uma ofertinha, aí passa 2 meses você não dá, não porque você não quer, por causa daquela desculpa, não dou porque eu não tenho, eu não dou porque eu não tenho, Deus sabe do que eu tô passando, lembra? E aí você acaba não vivendo o milagre de Deus. Vamos ler na palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: a sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então vocês veem que tem aqui um segredo, né? Não adianta eu dar, eu não tenho que ir lá levar o dízimo, ai meu Deus, aí vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, senão o irmão vai ficar lá falando, não sei quem vai jogar uma indireta, então eu tô dando, né, obrigada. Ou dando por tristeza, esse dinheiro vai me fazer falta, eu tenho certeza que vai fazer falta, mas eu tenho que dar. Eu vou lá dar porque você já viu, né? Por tristeza. Mas dá por alegria. Aí quando Deus vê isso, Deus muda a sua história. Eu vou dar minha oferta, eu vou dar meu dízimo, porque Deus tem cuidado de mim, Deus abriu as portas, o pouquinho que vem nas minhas mãos, Deus tem prosperado, Deus tem provido a minha necessidade, então eu só vou levar a minha oferta, o meu dízimo, para agradecer a Deus. Um coração alegre, e isso alegra o coração de Deus. E aí Deus vem e prospera o seu caminho. Então você vê que tem toda uma situação para entregar aí o seu dízimo, a sua oferta. Tem uma parte da palavra do Senhor também que diz assim, se você tiver brigado com alguém, sabe? Brigou aí com alguém, tá com raiva, tá com tristeza no coração, peça perdão ao Senhor, se conserta com aquela pessoa e depois leva a sua oferta ao Senhor. Porque se não for dessa forma, Deus não vai receber. Então há várias situações. Você entende isso? Então por isso que muitas vezes nós, eu tô dando dízimo, eu vou na igreja todo dia, eu faço as coisas e nada acontece. Como que você tem feito isso para o Senhor? Não é de qualquer jeito. Você lembra de Caim e Abel? Os dois levaram a oferta para o Senhor. Os dois levaram. Mas por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim? O coração. Eles fizeram a mesma coisa, né? Só que olha só que interessante. Abel deu o melhor. Abel deu com alegria. O coração de Abel na presença de Deus, Deus conhece tudo, era um coração feliz, um coração alegre. Ele estava fazendo aquilo por amor. Amor. Eu vou entregar o meu melhor. Abel pegou tudo que ele tinha de melhor com aquele coração, com amor, né? E foi lá e entregou para o Senhor. E Abel estava ali talvez numa competição. Eu vou dar melhor do que o meu irmão. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, não sei o que, né? Eu vou pegar o que eu tenho aqui, olhando o que o outro estava fazendo, o que ele está fazendo, eu vou fazer melhor. Fazer melhor, vou lá entregar para Deus. E foi lá e entregou de qualquer jeito. E Deus viu. E Deus alegrou da oferta de Abel. E aí, o que aconteceu? Causou inveja no coração de Caim, você já deve saber essa história, e Caim foi e matou Abel, o seu irmão, por causa de inveja, né? Porque viu ali que Deus se agradou da oferta do seu irmão, Abel, e a oferta dele, Deus não se agradou. Então, entende que são duas pessoas entregando uma oferta ao Senhor? Por isso que muitas vezes você vê pessoas que fazem isso, né? Eu já fui dessa forma, eu entregava meu dízimo, talvez por necessidade, talvez para que não falasse lá na frente, porque tem pessoas aqui que não dão dízimo, não, eu preciso dar meu dízimo, porque é para as pessoas saberem que eu também estou dando meu dízimo, entendeu? E não é por maldade, é uma situação que você vive ali que talvez você não tenha conhecimento. Por isso que eu disse aí, né, no início desse vídeo, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos entender como servir a Deus, entende? Então você vê outras pessoas que servem seus deuses, eles não fazem lá, raspa a cabeça, fica preso em tal lugar, bebe sangue. É uma maneira de agradar o Deus deles, entende? E nós fazemos para o nosso Deus de qualquer jeito, né? Não é assim?
Se tá no culto lá servindo ao Senhor, passar da hora que acaba o culto, às vezes o culto é uma bênção, tá aquela palavra, o mover de Deus, e você tá preocupado com o quê? Meu Deus, olha, já deu a hora, não acabou o culto, ai, preciso ir embora, não sei o que, entendeu? Olha sua mente, dentro da igreja. Aí você termina e vai embora e fala, hoje eu fui na igreja. Fazer o que na igreja? Como que estava o seu coração lá na igreja? Entende? Então é isso, como que eu sirvo a Deus? Vai na igreja todo dia, mas nunca pega a palavra para ler, né? Nunca ora, e só reclama, só murmura, e aí você fala, não entendo, eu vou na igreja todo dia, né? Eu tô dando meu dízimo e minha vida não muda. Eu sei do que eu tô falando. Eu falei para vocês, eu já vivi isso, por isso que eu falo que ser religioso apenas não muda a história. Você precisa servir a Deus de coração, alma e espírito, como diz a palavra do Senhor. Então eu quero também deixar para vocês aí o que aconteceu comigo essa semana. Que eu tava falando aí, gente, Deus vai colocando no meu coração, eu vou trazendo. E aí eu peguei, na quinta-feira me levanto, como eu disse para vocês, colocando tudo em ordem, né? Gente, eu tava numa situação de ter 5 contas de luz, 4 contas de água atrasada. Gente, tá difícil gravar, hein? A porta batendo, o homem do gás passando, o telefone tocando. Meu Deus, mas vamos lá. E aí, eu me levo... Então, como eu tava dizendo pra vocês, desde dezembro pra cá, quando Deus abriu as portas, né? E eu comecei a trabalhar e colocar essas coisas em ordem, né? Me organizar dentro da minha casa. E aí eu fui pagando 2 contas aqui, uma conta ali, fui acertando. E aí esse mês eu me programei tudo. E graças a Deus foi o mês mais próspero que eu tive esse mês. Dinheiro na conta, fui pagando minhas contas. Na quarta-feira eu tava com valor e eu falei, eu vou fazer uma compra. Outra coisa que eu tava vivendo já fazia bom tempo, picadinho, compra uma coisa aqui, outra ali, então fica mais cara a compra do mês, né? E aí nós organizamos, falei, vamos começar a fazer nossa compra. Aí tava lá no mercado com meu filho na quarta, fiz aquela compra, eu tinha um limite para comprar, eu pensei, né? Mas eu me empolguei, vindo tudo aquilo ali, fui comprando. Falei, meu Deus, aí deu um valor maior, mas eu tinha o valor. E fiquei tão feliz, vim para minha casa, enchi meu celeiro, glorifiquei a Deus, agradeci ao Senhor por essa bênção. E na quinta-feira era minha folga, e eu toda feliz, estou aqui com meu marido, meus filhos. E aí eu já estava assim, não vai dar tempo, porque até então Deus tem segurado, abençoado, não tem permitido, sabe, de vir e cortar minha água ou minha luz, e com contas a mais na época aí atrasada, e Deus não permitia, ficava orando, um medo, gente, só Deus sabe. Por isso que eu falo para vocês como é triste viver dessa forma, né? E ali eu falo, meu Deus, tem misericórdia, não deixa. E quando eu tô aqui na quinta-feira, o rapaz para aí, dá nela, certo, menino, e corta a minha luz. Na hora me deu meu Deus, minha mãe, meus filhos, minha filha, mãe, a senhora não pagou a conta, que eu já estava falando que estava acertando, né? Falei, sim, mas tem mais 2. E eu pensei que ia dar para pagar agora no pagamento. Meu Deus, mãe, e agora? Falei, não, pior que o dinheiro que eu tinha, eu gastei ontem na compra. Minha filha, mãe, eu também tô sem dinheiro. Ninguém tinha. Aí na hora eu olhei com Deus, meu negócio é com Deus, já olhei para Deus. Porque Deus não permite isso na minha vida, Ele nunca permitiu. Por isso que eu falo, gente, Deus cuida tanto, sabe? Eu já passei por coisas que só Deus sabe do que eu tenho passado. E eu vejo a mão do Senhor na minha vida. E eu falei, ué, alguma coisa tá errada, porque Deus não permite. Quantas vezes Deus permite que o meu gás acabava e eu recebia um dinheiro naquele dia, sabe? Ia cortar a luz, dava para cortar e eu recebia um valor e pagava. Então, tudo em ordem, ainda contei o meu testemunho, toda feliz. E essa vergonha agora, a vizinhança vendo isso? Eu falei, gente, meu Deus, tem misericórdia. E agora, assim, mas deu um desespero, eu perco o chão, sabe? Meu Deus, e agora? Aí eu falei, calma, calma. Falei, Deus, tu sabe de tudo. E aí, Natália, você não tem nada? Não, não tem. Eu falei, meu Deus, mas ficar sem luz até eu receber, eu pensei, como que vai ser? Falei, bom, a gente vai ter que se virar, né? E aí, daqui a pouco, puxa daqui, vamos ver, vamos olhar para parcelar, não dá, porque eu já tinha uma parcela e estava pagando. E aí, quando minha filha fala, eu tenho um valor aqui, só se eu pagar uma, e aí, daqui a pouco, minha outra filha fala comigo também, e nós demos jeito. Eu sei que foi aquela parte da manhã ali resolvendo isso. Pagamos as 2 contas e aí vem a outra parte. Vamos ligar para eles virem, né? E manda mensagem, liga. E eles falam, olha, é 24 horas para ligar. E minha filha, mãe, como que vai fazer? Aí eu comecei a brincar, que eu sempre fui assim, tá, gente? Quem me conhece sabe. Aí eu falei, não, calma, vou fazer o seguinte, se caso não vir a luz hoje, não, mas você tem que ligar, tem que falar um monte pra ele, meu outro filho fazendo aquela pressão. Eu falei, gente, não tem, eu vou ficar brigando com a atendente lá, eles não têm culpa, a conta estava atrasada, eles fizeram o que tinha que ser feito, né? Então, o que eles podem fazer?
Aí eu ligava e eles falavam, olha, 24 horas, né? Aí eu até falei da urgência, eu tenho minha mãe aqui em casa, né? Minha mãe não pode ficar andando no escuro, de repente ela cai e se machuca. Minha filha que trabalha, né? Então usa a internet para trabalhar dentro de casa às vezes. E aí expliquei a situação, eu falei, olha moça, com toda a educação, olha moça, eu vou colocar aqui como prioridade, mas você sabe se eles vêm hoje mesmo? Olha, eu não sei, porque é 24 horas, mas eu vou deixar registrada a sua urgência. Eu falei, muito bem, obrigada. Aí meus filhos terminam, mãe, eu não acredito, você tinha que ter falado, brigado com ela, tipo, feito aquela pressão. Eu falei, gente, ela não vai ficar desesperada porque eu tô desesperada. Essa é a minha situação, né? Calma. Aí nós estava ali no quarto da minha filha, calma, eles podem fazer o quê? Deixa eu ver o que eles vão fazer. Tem um macarrão aí, a gente faz um macarrão, a gente acende umas velas, né? Olha só, jantando a luz de vela, que maravilha, né? Os vizinhos vão ver, vão até falar, olha que maravilha, jantando a luz de vela. Aí minha filha falou assim, mãe, para de brincar, mãe, ela sempre fica brincando com essas coisas, isso é sério. Eu falei, filha, mas é assim, se eu não brincasse, se eu não levasse as coisas pro lado do humor, eu tinha ficado doida com tantas coisas que nós já passamos. Aí ela olhou assim e falou, é verdade, mãe. Aí começamos a rir. Aí eu falei, ó, fica tranquila, tá? Antes de escurecer, eles vão ligar a nossa luz. Aí ela falou, ah, mãe, sério, fica tranquila, eu já falei com o que eu tenho que falar. Aí ficamos, aí não faltou a luz porque estava um dia de sol quente, a minha casa é toda arejada, clara, e ficamos conversando, e aí fui lavar minha cozinha, naquela hora eu perdi o chão, né? Falei, calma, deixa eu voltar ao meu eixo, fui lavar minha cozinha, lavar meu banheiro, limpar minha casa, e tô aí tranquilo, esperando a provisão de Deus. E quando foi umas 4 horas, meu filho, mãe, olha, chegaram para ligar a luz. E sabe que olha que interessante? Para Deus sempre faz as coisas para nos mostrar que é Ele quem faz. Aí terminamos tudo, eles ligaram lá a luz, ai, graças a Deus, né? Tava claro ainda, não faltou a luz para nós nesse dia. E aí daqui a pouco meu filho entrou e falou, mãe, sabe o que o rapaz falou? Olha só, para mostrar para nós que não é sorte, não é a mão de Deus, é a provisão do Senhor nas nossas vidas. E aí ele veio e falou assim, mãe, o rapaz falou assim que ele já estava indo embora e tocou o celular dele, quando ele olhou, estava lá que era urgência. Então eles pensaram em ir embora, porque tinha acabado o que ele tinha que fazer. Mas ele olhou e falou, não, vamos lá fazer esse daí também. E eles vieram fazer. Quem que você acha que mandou eles vir fazer? Eles poderiam falar, urgência, sinto muito, já estava tarde, né? Já era quase 5 horas, na verdade, eu nunca sei falar o horário certo, data certa, tá, gente? Mas quase 5 horas da tarde, de 4 para 5 horas da tarde. O horário que eles já estavam terminando o serviço dele e estava indo embora. E o celular dele tocou como urgência. E ele pensou em não fazer. Poderia dizer, amanhã não é só isso, até meio-dia, tá escrito, tava lá para eles até meio-dia. A mulher falou para mim também, fica tranquila, de hoje para amanhã tá aqui, até meio-dia eles não tá ligando a sua luz, no meio-dia do outro dia. E aí ele olhou e falou assim, urgência, mas não, vamos lá fazer. Foi isso que ele disse. E ele falou isso pro meu filho, para deixar registrado. Vou falar para você e falar lá para sua pessoa saber que foi o seu Deus que entrou com providência. E é assim que Deus faz, tá bom? Então é isso, já vou trazendo para vocês coisas simples, coisa do cotidiano, para você entender que eu e você somos servos do Senhor, passamos por situações difíceis, por dificuldade, mas o nosso Deus sempre está cuidando de nós, porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.